Estamos de volta com o nosso programa e hoje falando sobre a saúde dos olhos. Quanta informação importante que a gente já conseguiu falar em tão pouco tempo, não é, Ana Paula? Eu queria te fazer uma pergunta sobre cuidados com a higiene. Influencia muito? Influencia bastante. Na saúde do olho? Sim, influencia bastante. Como que seria a forma correta de fazer a higiene do olho? Como a gente falou anteriormente, né, um dos problemas que levam os pacientes ao consultório é o olho seco, tá? E um dos tratamentos que a gente tem para olho seco é a higiene dos olhos, né? Higienizar os cílios, principalmente nós mulheres que usamos maquiagem, né? E maquiagem pesada, rímel, lápis. Só lavar mesmo não adianta. E lavar com qualquer sabonete também não pode, porque irrita o olho. E os demaquilantes para olho? Então, os demaquilantes, alguns têm óleo, né? Que são aquele óleo bifásico, trifásico, que ficam ali, né? Você usa e daqui a pouco você está vendo tudo embaçado. Aquele óleo está ali boiando no seu olho, muda o pH da sua lágrima e agride a sua superfície ocular. Apesar da maioria desses produtos estarem escritos aprovados por oftalmologistas, realmente eles são aprovados, mas não quer dizer que o uso contínuo não cause nenhuma agressão. Então, normalmente eu prescrevo o shampoo neutro, aquele shampoo Johnson, amarelinho de bebê, né, para na hora do banho, de preferência no final do dia, só melar o dedo no shampoo amarelinho e lavar os cílios. Você fala ele por quê? Porque ele não porque o famoso ele tem um pH não neutro, tem lágrimas, não tem porque lágrima. Ele não faz chorar, né? Qualquer shampoo neutro com pH neutro pode usar para lavar os cílios. A gente tem produtos específicos para isso na linha oftalmológica, né? Que são soluções próprias para isso. Mas eu particularmente gosto muito do shampoo Johnson. Tenho no meu banheiro, na hora que eu vou tomar banho, eu melo meu dedo lá, esfrego o cílio, sobrancelha. Ele acaba que não tira a maquiagem, no caso... Tira Mesmo essa mais pesada, os cílios, o rímel à prova d'água. Melhor do que o demaquilante. Muito melhor. Eu tenho uma paciente que é modelo e que falou para mim que antes de usar o shampoo Johnson, ela usa o óleo Johnson para tirar os que são à prova d'água e depois ela usa o shampoo Johnson. Mas eu tenho alguns pacientes que apresentam alergia ao shampoo Johnson, então também não pode. Usam o da Granado, ou usam, sei lá, qualquer outro neutro, mas tem que ser neutro. Não pode ser aqueles para rosto, que às vezes tem algum tipo de ácido, né? Então não pode, tem que ser neutro. Vira e mexe, a gente escuta alguém, tô com alguma coisa no olho, lava com água boricada, lava com soro fisiológico. Então, bom, não é? Antigamente a gente usava, né, água boricada, soro fisiológico, mas eu particularmente não prescrevo mais nem água boricada, nem soro fisiológico. A água boricada eu não prescrevo porque ela é manipulada por alguns laboratórios que às vezes não tem registro na Anvisa. E aí alteram a composição? Sim, aí é o ácido bórico, né? Eu já tive paciente com queimadura, onde caiu a água boricada, ele fez queimadura na pele. Menina. Então, eu tirei a água boricada, porque não tem necessidade. Você pode lavar com água mineral, água filtrada. E o soro fisiológico, por que eu não uso? Porque ele é cloreto de sódio. Por causa do sal. Ele é sal. O sal desidrata o olho. Sim. E na maioria das vezes a gente precisa hidratar. Hoje você não consegue mais encontrar soro fisiológico de uso endovenoso na farmácia. Aquele que a gente cortava a pontinha. Sei. Então, aquele era o melhor, né? Aquele soro de uso endovenoso, ele obviamente também era cloreto de sódio, também tinha sal, né? Mas ele não tinha conservante. Hoje o soro, aquele da garrafinha, ele tem conservante. Ele tem conservante. E às vezes o conservante é o timerosal, que é o mesmo conservante do mertiolate, do mercúrio, da época que a gente usava. Vai agredir. Que as pessoas... Também. Tenho alergia a mercúrio, a mertiolate. Entendi. É o timerosal. Então tem conservante. Então usa água mineral, água filtrada, para lavar o olho, só para lavar, lava na torneira. Hidratar. Água filtrada. Por que essa síndrome de olho seco? Por quê? Então, a síndrome do olho seco, ela está muito mais presente agora por isso, porque a gente tem mais poluição. Hoje, todos os lugares que você vai tem ar-condicionado. Você vai ao supermercado, tem ar-condicionado. Você vai ao açougue, tem ar-condicionado. Todo lugar tem ar-condicionado. O carro tem ar-condicionado, aquele ventinho fica virado para você. A lágrima, ela é composta de água. E a água evapora. E é incrível porque a gente, quando... Se tem um ar-condicionado direcionado para você, acaba que você fica lacrimejando. Exatamente. Né? As pessoas falam, por que o meu olho é seco? Porque a gente chama de olho seco, né?
Por que o olho é seco se ele lacrimeja? Na verdade, o olho seco é o nome que a gente dá à falta de lubrificação do olho, não a falta de lágrima. Talvez ficar lacrimejando já é uma defesa do olho, não é? Porque tá assim, tão a seco lágrima ali. ela tem que ficar no olho para lubrificar e não escorrer. Se ela está escorrendo, ela não está conseguindo ficar aderida ao olho, então ela está com uma insuficiência. Então você tem uma insuficiência do filme lacrimal. A lágrima é um filme, né, onde a gente tem uma camadinha de gordura, uma camadinha de água e uma camadinha de gordura, para evitar que ela evapore com tanta facilidade. Sim. Né? A água com a gordura, quando mistura, a água não evapora com tanta facilidade. Mas toda vez que você tem lacrimejamento, ou é a tentativa do olho de eliminar algum corpo estranho que caiu, e aí você começa a piscar e lacrimejar, ou lacrimejamento de olho normal, sem nenhuma causa específica, não caiu nada, é por isso, porque a sua lágrima ela está insuficiente, então ela está escorrendo, ela está deixando de lubrificar, de ficar na superfície ocular. E precisa fazer o quê? Precisa hidratar. Aí tem que lubrificar, na verdade. Lubrificar. Aí procura um médico. Sim, para ver qual é o tipo de lubrificante que você precisa. A gente tem desde o lubrificante mais aquoso, mais leve. Que são na forma de colírio. De colírio, isso. A gente tem colírios com preservativo e colírios de dose individuais sem preservativo. Aí depende de cada paciente. Porque como vai ser um colírio de uso crônico, né, vai usar, às vezes, na maioria das vezes, sim, né? Então, quais são os sintomas de olho seco? Sensação de corpo estranho, aquela coisinha que fica arranhando, aquela vontade de fechar o olho porque está ardendo, eu quero apertar o olho. Isso né? é comum, verdade, é por causa da realidade atual, de muita poluição, tudo. E no dia a dia, o que acontece? Você começa a manifestar esses sintomas de uma forma mais lenta e você não sente que isso está acontecendo. Então, às vezes, o paciente fala assim, meu olho começou a ficar vermelho do nada. Não, não ficou vermelho do nada. Ele começou a ficar vermelho, 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 vermelho. Aí chegou ao ponto de ficar muito vermelho, muito vermelho e incomodar. E aí você fala, mas você tem sensação de olho seco? Não, não tenho. Sente o olho arranhar? Não, não sinto. Aí você prescreve o colírio de lágrima, quando ele volta, ele fala, nossa, meu olho arranhava e eu não sentia. Como melhorou depois do colírio? Né? Então, o olho vermelho, o olho que lacrimeja, o olho que arranha. Tem também tem a sensação de olho seco. De não olho tem dias que você está com o olho, parece que ressecado. E o olho seco dói. O olho seco dói, dá vontade de fechar, de ficar com ele fechadinho, a claridade incomoda. Dá uma sensação de fisgadinha, como se fosse um beliscãozinho, uma espetadinha. Tem paciente que chega lá e fala assim, nossa, estou sentindo mais agulhadas no olho. Olha. É clássica essa queixa de agulhada no olho. E é importante a gente estar falando, porque as pessoas têm a mania da automedicação, né? Qualquer coisa, compra aquele colírio, aquele que todo mundo usa toda hora. E acaba virando uma muleta e acaba que vai usando aquilo. Mas é preciso consultar um médico para saber o seu... A grande maioria dos colírios não precisa de prescrição médica. Só os que contêm antibiótico. Você compra sozinho na farmácia, né? Compra sozinho. Alguns deles vendem na prateleira. Você não precisa nem solicitar o farmacêutico ou o balconista para te dar o colírio. E assim, a gente tem colírios com corticoide, que é uma medicação que aumenta a pressão do olho e dá glaucoma. Olha o Recentemente, teve um programa de TV que falou sobre um menino, não sei exatamente a idade, eu não assisti o programa, eu fiquei sabendo através de outro paciente, que usou para alergia e que continuou o uso e acabou fazendo um glaucoma cortisônico, que a gente chama. O glaucoma cortisônico, adulto, criança, né? Faz o glaucoma cortisônico, que é um colírio que quando você pinga o olho fica branquinho. É uma delícia esse colírio. É bom para alergia, para coceira, ele é bom para muita coisa. Então, você pega lá de outro e pinga e resolveu o seu problema. Resolveu o problema. Né? E me lembro que a questão, quando eu estava conversando com o meu paciente no consultório, falando sobre essa reportagem que ele falou para mim que assistiu, era que isso foi descaso do colega oftalmologista. E eu disse para ele, acho muito pouco provável, porque nós oftalmologistas temos muito medo de prescrição de colírio com corticoide. Toda vez que a gente prescreve, eu particularmente digo aos meus pacientes... O que contém o corticoide. A gente precisa usar em alguns casos, né? Pós-operatório, algumas inflamações e etc. Eu informo ao paciente, não pode ficar usando esse colírio... É por tempo determinado. Determinado. Então, eu sempre peço o retorno no final do tratamento para me certificar de que ele melhorou ou não, se eu vou precisar usar ou não, medir a pressão do olho dele para saber se não houve nenhuma alteração e dizer para ele, agora a gente vai jogar
jogar esse colírio fora, para você não ficar com esse colírio guardado em casa e usar no filho, na tia, no passarinho, no papagaio, no cachorro. E usa. E usa. E porque usa se mesmo. fica um colírio guardado na sua caixinha de remédio, deu uma irritada no seu olho, você vai correr para o colírio. E é muito comum o farmacêutico, não sei se é o farmacêutico ou o balconista, vender esse tipo de colírio para o paciente. Eles chegam lá porque eu tive uma irritação no olho, fui na farmácia e eles me indicaram esse colírio aqui. Mas será que não era o caso de haver uma restrição mesmo? Pois é, eu acho que só com a prescrição na do verdade, médico? se você for ler o frasquinho... Pelo menos os que têm o corticoide. Mas se você for ver o frasquinho, mesmo os de tarja vermelha, está escrito assim, venda sob prescrição médica. Certo. Mas isso não quer dizer nada. A Dilma, ela vetou o ato médico. No ato médico incluía que a prescrição deveria ser só médica. Então agora o farmacêutico pode prescrever. Ela liberou para isso. O colírio. Qualquer coisa, ele pode prescrever qualquer medicamento. Ele está apto para isso. Ele pode prescrever. Uhum. Gente, mas isso é uma loucura, qualquer porque outro profissional uma pessoa de estuda saúde. durante 6 anos para entender o corpo humano naquela área, naquela especialidade e naquela situação. E todas as implicações. Uhum. E eu tenho pacientes que têm indicação de corticoide, que são glaucomatosos, e eu sei que eu não vou poder usar corticoide para ele. E às vezes eu sei que só o corticoide vai resolver, eu prescrevo e falo, volta daqui a 2 dias, volta daqui a 3 dias. Eu vou monitorando ele. Ou às vezes não prescrevo, não posso prescrever. Mas o farmacêutico, ele não tem essa informação. Pois é. Nem tem esse controle. Nem esse controle. Né? Ele não sabe, ele não tem esse controle. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que até quando vão tomar corticoide injetável, oral, me ligam para saber se podem tomar aquela medicação prescrita por outro colega médico. Entendi. Porque o colega médico fala, olha, esse medicamento é corticoide, a senhora é glaucomatosa, liga para o seu oftalmologista e pergunta. Você já recebeu algum paciente com algum caso de prescrição ou falta de prescrição já errada? Recentemente, eu vou te falar, eu estou perdida um pouco no tempo, mas não sei se eu operei esse ano ou o ano passado, eu tive 2 casos seguidos de pacientes usuários de corticoide na faixa dos 42 anos, com glaucoma severo, comprometimento de visão importante, que é irreversível. A gente também vai falar do glaucoma, né? Você tinha me falado que tinha uma pergunta sobre glaucoma, alguma coisa assim. Não, era aquela confusão que eu tinha. Não, da catarata. A da catarata, tá certo. A catarata é uma doença que hoje é a primeira causa de cegueira no mundo, mas de cegueira reversível. Você opera e ela volta bem. ao normal. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Não volta. É uma lesão no nervo óptico, uma lesão anatômica. Qual é o sintoma, doutora? Nenhum. Ai, nenhum? Nenhum. Tipo pressão alta, hipertensão, né? Ela quase que não dá sintoma também. Não, não dá. Só se for agudo. Agudo mesmo, que é uma outra classificação de glaucoma. O glaucoma primário de ângulo aberto. Como não dá sintoma, por isso é indicada a frequência esporádica no oftalmologista, pelo menos uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Para cada faixa etária, você tem a necessidade da consulta oftalmológica uma vez por ano, de acordo com a patologia para aquela determinada idade, né? Então, agora, existe uma lei que obriga as escolas a pedirem um atestado de acuidade visual até os 6 anos de idade. Isso é ótimo. E isso tem um porquê. Porque existe uma doença chamada ambliopia, que é quando um olho tem mais grau do que o outro. Certo. E aí ele fica aquele olho preguiçoso, que chamam de olho preguiçoso. E se a criança não for diagnosticada a tempo e prescrito a lente para correção visual daquele olho, ela não desenvolve visão para aquele olho nunca mais na vida dela. Olha isso. Né? Por um descuido, por isso tem que estar atento. Porque quando você testa a visão, normalmente as pessoas testam a visão. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Não, eu tô vendo e eu tô vendo. A gente tem 2 olhos, um pode estar enxergando pelos e o outro 2. Não. Né? São cuidados que a gente precisa ter e eu agradeço muito a Deus pelo Espaço Feminino, porque a gente tem assim a missão de te alertar. Nós vamos chamar agora a dica de saúde. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica acusa que 7 milhões dos 24 milhões de óculos de sol produzidos todo ano no país são piratas e ilegais. O problema é que o barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Quase
Todos esses acessórios não possuem lentes que barram os raios ultravioletas. Essa radiação acelera o aparecimento da catarata e contribui para a degeneração macular, doença que tira a visão central. Alerta o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, em Campinas. Até mesmo armações originais podem alojar lentes fajutas. Por isso, na hora de comprar, verifique se os óculos têm um selo de autenticação ou exija um teste que mede a proteção contra os raios ultravioletas. Quando o indivíduo usa óculos escuros, a pupila aumenta de tamanho para absorver mais luz. Se eles não tiverem barreira contra raios ultravioletas, os raios solares penetram ainda mais, causando danos em regiões como o cristalino e a retina, o que favorece a catarata e a degeneração macular. Esta é mais uma dica do Espaço Feminino. Olha aí, vamos ficar ligado, hein? Com os cuidados dos nossos olhos. A gente volta já.